Glória a Deus. Boa tarde a todos. A paz do Senhor. Guiados pela Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe todos os teus sonhos. Muito grato a Deus de estar novamente aqui juntamente com os irmãos, partilhando a palavra de Deus. Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra Lucas capítulo 10, o verso 13. Perdão, Lucas 13, verso 10. Lucas 13, 10. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga glória a Deus. E o texto diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas. Eu vou repetir. Ora, ensinava Jesus em uma das sinagogas. Podeis sentar? Eu vou discorrer o texto para fazer a exposição juntamente com os irmãos. O livro de Lucas, dentre os evangelhos sinóticos, os 3 livros que fazem um compêndio dos primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus descreve Jesus como uma visão de um rei davídico, o rei que iria devir. Marcos descreve Jesus como um servo, mas Lucas tem detalhes na descrição como o homem perfeito. Dentro dessa ótica dos 3 evangelhos, que trazem para a gente algumas aplicações muito importantes que alcançam os nossos dias de hoje. O capítulo 13, o verso 10, traz uma história que com certeza isso já passou pelos irmãos. A história da mulher encurvada. Perceba o texto, diz assim: ora, ensinava Jesus. O texto não está dizendo que ele estava pregando e muito menos dizendo que ele estava gritando. O texto diz que ele estava ensinando. Isso já me dá a entender que toda libertação de algum indivíduo, ela é precedente de um ensino. É o ensino que traz a libertação para que isso possa gerar a salvação. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não trouxe um misticismo, mas ele faz aplicação direta para conhecer a verdade. E o texto diz que dentro da sinagoga, em um sábado, em um shabat, para o judeu, um dia sagrado, e dentro da religiosidade judaica, isso chegava ao extremo. E dentro desse parâmetro em que nós estamos abordando, Cristo estava ensinando. E o texto continua no verso 8 e 11, diz assim, ó: e eis que estava ali. Aonde? Na sinagoga, no ambiente religioso. Quem? Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Perceba, o texto diz que ela não era enferma. O texto diz que tinha um espírito de enfermidade nela. Então, existem algumas enfermidades que elas são recorrentes a alguns espíritos imundos. E esse espírito estava nessa mulher. E o texto discorre e diz assim, ó: e havia 18 anos que esse espírito a oprimia. E ela estava na sinagoga. Ela andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Então perceba, na sinagoga, a mulher não tinha voz, irmão. É diferente de hoje aqui. Nós temos pastoras, pregadoras, discipuladoras, mulheres incríveis. Na sinagoga não tinha isso não. No máximo, elas ficavam afastadas em algumas galerias, na parte de cima. Nunca falava. A sinagoga, para ser fechada e completada, tinha que ter no mínimo 10 homens. Dentre esses, um príncipe. Era o que regia, era o orientador da sinagoga. Mulher não tinha voz. Mas o texto está fazendo menção de uma mulher que estava oprimida havia 18 anos. Ela em cima da galeria, estava lá. O verso 12 diz assim, ó: vendo-a. Isso aqui é muito poderoso. A mulher estava na galeria. Talvez não conseguia nem enxergar a tribuna. Ela estava assim, ó.
E o texto diz, vendo a Jesus, ele estava ensinando, e no meio do ensino, ele viu a mulher lá no fim, lá na galeria. Não é a posição em que você está, é a condição que você está. Não é aonde você vai chegar, é como você vai chegar. A mulher encurvada, não tinha voz, estava distante, mas Jesus a viu. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida nessa tarde. Deus, Jesus, o Espírito Santo está te vendo. Pastor, mas eu já estou orando e faz tempo que eu não alcanço resposta. Fica tranquilo, Ele está te vendo. Ele nunca deixou de te enxergar. E se você acha que no meio desse processo você está arrebentado, Ele ainda assim continua te vendo. O nosso maior anseio é de que Ele está nos vendo. O texto diz, vendo a Jesus, chamou. Há uma coligação, irmão, dentre a história que Jesus vê ela, e de longe, não tinha microfone, irmão. Ele diz assim, ei, vem cá. Ele viu, agora Ele está te chamando. Jesus ensinando, Ele viu, e Ele te chamou. Vem cá. Eu acho, irmão, que os príncipes da sinagoga, o povo que estava naquele culto deles ali religioso, olharam assim, que é isso, Jesus? Para de graça, rapaz, não pode chamar a mulher aqui. Jesus, vem cá que eu estou te chamando. É bem provável que aquela mulher já estava num estado de uma opressão emocional terrível, que faz tempo que ela não via ninguém a chamando. Talvez sempre apontando ou acusando, mas Jesus olha para ela e chama. Vem cá. Todo mundo arregala os olhos e diz assim, mulher, está livre da tua enfermidade. Isso no Shabat, no sábado, dentro da sinagoga, só homem, mulher não tem vez, não podia ter cura, e Jesus agora vê ela e a chama e libera a cura. Ei, eu estou te vendo, você está salvo, você está curada. O verso 3 diz o seguinte, ele a vendo, chamou, e o texto diz que ele a impôs as mãos. Ele vê, ele chama, ele toca. Ele vê, ele chama, e ele toca. Ele vê, ele chama, e ele toca. Eu vou repetir que talvez isso aqui vai servir para algumas pessoas. Ele te vê, Ele te chamou e hoje Ele vai te tocar. O Jó, com toda a sua tribulação, diz assim, eu estou sofrendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Por que, Jó? Porque Ele me vê. Ele te vê. Ele te chamou. E Ele te tocou. E o texto diz que no mesmo instante, não foi uma cura progressiva, foi uma cura instantânea. Escute, Ele viu ela, Ele chamou, ei mulher, oi, vem cá. Ela foi assim, irmão, chamou, e o texto diz que a tocou. Quando Ele tocou nela, era assim, mas ao chegar no mestre, e a imposição de toque das mãos dele, a anatomia antropomórfica daquela mulher voltou ao seu estado normal. O espírito que estava nela teve que bater em retirada. E o texto diz que ela, quando se endireitou, ela saiu correndo para contar para os amigos. O texto diz, ela estava torta, chegou perto do mestre, ele tocou nela, ela se endireitou, e o texto é muito claro em afirmar, e ela glorificou a Deus. Ele viu, Ele chamou, ela foi curada,
E ela glorificou. Escute, dentro daquela condição religiosa, do ambiente em que ela estava, aquela mulher nunca havia glorificado a Deus. Ela estava dentro de uma religiosidade, de instituições, de regulamentos. Mas deixa eu te falar, o nosso Deus não é um Deus de regulamentos. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E para que haja relacionamento, é necessário que haja o endireitamento da postura, para que você possa glorificar a Ele. Não dá para glorificar a Deus assim. Olha o que ele diz, profeta: põe-te em pé e falarei contigo. Levanta-te e anda. Seja forte e corajoso. Tira essa cabeça do chão. Eu já impus as mãos em você. Você já está curado. Eu já te vi. Eu já te chamei. A cura já está ativada. Então levanta e glorifica a Deus, porque Ele está no controle de toda a situação. Nunca havia glorificado a Deus. Nunca tinha tido um sentido dessa forma. E o texto diz: e o chefe da sinagoga se indignou porque Jesus curou ela no sábado. É muito comum a gente ter um ditado popular que diz assim, ó: pau que nasce torto nunca se endireita. Mas lá em Isaías 45 diz assim: eu irei adiante e endireitarei os caminhos tortuosos. Está torto, mas se Ele te viu, se Ele te chamou, chegou o momento, chegou a hora de você se ajustar na presença do Mestre. Vai se ajudar. Foram em média 35 milagres. Esse aqui é o 29º. E foi um milagre em que aponta em que Cristo a viu, a chamou e a tocou. Existem situações que Deus ele é muito pedagógico, andrógico e lúdico. Ele fala, mas existem situações que Ele quer tocar. Existem situações que Ele quer manipular. Em Jeremias capítulo 18, verso 2, diz assim, ó: desce à casa do oleiro. Quando o profeta desceu à casa do oleiro, diz que viu Deus, o oleiro, ele manipulando o vaso. Ele quer tocar. Para que ele tocou? Para gerar propósito. Ele te viu, Ele te chamou, mas é necessário que Ele te toque para gerar propósito. Quando Deus for te tocar, não é simplesmente para te dar cura, porque a cura saía simplesmente com a voz dele. Ó centurião, não precisa ir lá em casa não, Senhor, somente a tua palavra cura o meu servo. Então vai, ele está curado. Mas por que precisa que ele toque? Para que haja um realinhamento do propósito que Ele tem estabelecido para você. Talvez você tenha entrado aqui nessa tarde, noite, com um propósito desalinhado. Mas você sabe que Ele te viu. Você sabe que Ele te chamou. Você pode ter chegado todo arrebentado, se arrastando, engatilhando, mas Ele te tocou. E o toque dele vai realinhar o propósito. E esse propósito vai te revelar o teu destino, crente. É impossível eu entender o meu destino se não entender o meu propósito. Eu fico triste às vezes que tem muito cristão que não entende mais o propósito. Irmão, qual é o teu propósito? Não sei, crente. Não sei, pastor. Eu sei que eu tenho um. É interessante que você identifique o teu propósito. E para que você identifique o teu propósito, você tem que saber a tua origem. E para que você identifique a tua origem, você tem que lançar isso, a tua identidade. E após a tua origem, a identidade, você tem que identificar o teu propósito. E o propósito te revela o teu destino. Jesus agora toca na mulher para que pudesse dar a ela um novo propósito. E ela enxergasse um destino. Não era um destino olhando para o chão. Não era um destino encurvado há 18 anos. Mas era um destino projetado na eternidade. O ambiente religioso, aonde era só para falar de Deus, estava com uma condição de hipocrisia. E a mulher estava há 18 anos com o espírito maligno a oprimindo, a não enxergar a glória de Deus. Deus te toca para te dar
um propósito. Isso faz parte dos 3 níveis do milagre. É como se fosse um triângulo, um tripé. Qual que é, pastor? Ele te vê, ele te chama e ele te toca. Ele te vê, ele te chama e ele te toca. Você não está só. Ele te vê, ele te chama e ele te toca. Você não está solitário nesse processo. Ele te vê, ele te chama e ele te toca. Assim como na condição da noite de hoje, existem cultos que Deus espera você tocar nele, assim como foi com a mulher do fluxo de sangue. Quem me tocou? De mim saiu virtude. Existem cultos que você vai ter que tocar. Mas existem cultos, e eu creio que é hoje, crente. Existem cultos, é que Ele vai tocar em você. Ele vai tocar em você. Porque Ele te viu. E porque Ele te chamou. E Ele quer te tocar. Existem milagres instantâneos e milagres processuais. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, com uma hemorragia descontrolada. A medicina chama isso de hipermenorreia. Terrível. Ela teve que tocar Jesus. E talvez hoje você não esteja sangrando para fora. Esteja sangrando para dentro. A tua alma chegou aqui pingando. Mas deixa eu te falar. O toque dele estanca toda e qualquer hemorragia. Porque ele te viu, ele te chamou e ele quer te tocar. Ele quer te tocar. Às vezes Deus não quer só falar, Ele também quer te tocar. Mas quando Ele for te tocar, vai exigir algumas coisas de nós. Dentre essas coisas que exigem de nós para que Deus possa nos tocar, é algumas renúncias. Deus exige que com meio a essa condição de nos tocar, isso possa gerar renúncia. E a partir dessa renúncia, Ele vai gerar transformação e te realinhar no propósito do Pai. Ela estava longe, em cima da galeria. Tem alguns irmãos ali na galeria. Fico imaginando. Tinha a galeria das mulheres. E as mulheres para os judeus, elas eram até condicionadas na condição da semelhança de cachorro, irmão. Muito desvalorizada. O judeu tinha um preconceito com as mulheres. Cristo, ensinando, Ele viu, Ele chamou para tocar. Ele viu, Ele chamou para tocar. O discípulo chegou assim: eu só acredito se eu tocar nas mãos furadas. Tomé tinha problema com credulidade. Só se eu enxergar as chagas nas mãos, no tórax dele, aí eu vou acreditar. Jesus vem. Tomé. Bom seria que você cresce e não precisasse ver ou me tocar. Essa era a condição de Tomé. Como Deus é Espírito, e Cristo, quando foi assunto aos céus, Ele nos enviou o outro Consolador. Ele está aqui. E a boa notícia é, Ele está te vendo. E na condição que Ele está te vendo, a notícia melhora. Ele está te chamando hoje. Para que Ele está me chamando, pastor? Para que Ele possa te tocar. Porque quando Ele te tocar, e você permitir ser tocado por Ele, a tua vida vai estar ajustada. Isso não é uma magia, não é uma mágica. É propósito, é cura, é Deus, realinhamento. Ele te vê, Ele te chama e Ele te toca. A mulher estava assim, não podia chegar perto, mas na presença dEle, ela se ajusta e glorifica a Deus, ela adora a Deus.
O texto é muito claro. Eu tenho algumas versões da Bíblia em casa, irmão. Eu, particularmente, não encontrei nenhuma dizendo que ela louvou a Deus, ou glorificou, ou adorou a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não era só louvor. Porque tem gente que louva, mas não adora. Sabia, professor Moisés? Mestre da palavra. Tem pessoas que louvam, mas não adoram. Mas é impossível um adorador não estar louvando. É por isso que ele está em busca dos verdadeiros. Porque dentro do pacote tem uns piratas. Mas essa noite ele está aqui. E naquela condição, onde a mulher não tinha voz, ele enxergou um coração adorador. Eu estou te vendo, estou te chamando, eu quero te tocar. Eu estou te vendo, estou te chamando e quero te tocar. Eu estou te vendo, estou te chamando e quero te tocar. Fique de pé, por gentileza. Tocou-me de paz, encheu meu coração. Quando o Senhor escute, talvez eu esteja pregando para pessoas que faz um tempo que não sentem o toque dele. Você vem para o culto, você vem para a igreja, você até canta, dá uns pulinhos, mas faz tempo que você não sente o toque dele. Aquele toque gostoso que não precisava nem de fundo musical, não precisava do microfone, não precisava dos status, era só você e ele, no teu quartinho, no privado, no oculto. Ele te tocava, ele te tocava, ele te tocava. Ele está te vendo e ele está te chamando hoje. E eu quero desafiar você que deseja ser aceito por ele e sentir esse toque que talvez ninguém nunca te tocou assim. Já tocaram no teu corpo, tocaram nas tuas emoções, tocaram na tua família. Mas eu quero te desafiar, se você deseja ser aceito por ele e receber esse toque, eu quero te chamar aqui na frente. Não há sinagoga, o véu foi rasgado de alto a baixo, para que nós possamos acessar e aquilo que estava lá pudesse entrar em nós, para que isso gerasse unidade. Eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero te chamar aqui na frente, eu quero orar por você. Se você deseja, pastor, eu não aguento mais, é hoje que ele quer te tocar. Eu não estou mais suportando a condição que eu estou. Eu quero te chamar aqui na frente, irmão, porque ele está te vendo, ele está te chamando. Mas para que haja um toque, você tem que se aproximar. Se aproxima. Se aproxima. Tem alguém para Jesus essa tarde? Tem alguém para Jesus essa tarde? Tem alguém para Jesus essa tarde? Ele te viu, ele está te chamando. O Espírito Santo está te chamando para te tocar e reajustar o propósito contigo. Quando o Senhor Jesus me tocou da escuridão, tocou assim, tocou-me.
Coloca a mão assim no seu coração. As tuas mãos agora são as mãos do Senhor. O Senhor está se apossando das tuas mãos e te tocando. E eu vou encerrar com essa oração e liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca nos teus filhos, Pai. O Senhor os vê, o Senhor os chamou, e nessa noite está tocando, para que esse toque gere vida, gere cura, gere libertação e realinhamento do propósito. Que famílias possam ser alcançadas e curadas através desse toque. Em nome de Jesus. Toca nele, Senhor. Toca nela, Senhor. Toca na família da tua casa. Em nome de Jesus. Coloca a mão assim pro alto, crente. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, e todos aqueles que foram tocados pelo Espírito, diga numa só voz: amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.